Hoje eu separei aqui algumas perguntas que foram feitas por barbudos que acompanham aqui o canal e que eu achei interessante responder por vídeo. O Henrique perguntou o seguinte: é normal o bigode demorar a crescer? A minha barba até que cresce rápido, completa, mas o bigode está demorando. Henrique, é totalmente normal o bigode demorar mais que a barba ou alguma região da sua barba demorar um pouco mais a crescer do que o resto. Isso não é defeito de fábrica, não é nem motivo para você achar que tem algum defeito ou algum problema. Eu lembro que a última vez que eu aparei a barba toda, inclusive o bigode, eu percebi que o meu bigode demorava muito mais para crescer do que a barba. E era uma coisa que eu não tinha ideia, porque, nossa, fazia muito tempo que eu tinha deixado crescer tudo e nunca tinha parado tudo de uma vez. Geralmente quando eu aparo eu deixo só o bigode, mas também por conta disso, porque eu sei que ele demora mais. E aí uma coisa que dá para fazer é: tira o foco do bigode, deixa ele lá crescendo e foca na barba. Vai aparando aos poucos para manter o formato, sabe, até ficar do jeito que você quer, que em alguma hora ele vai ali se igualar. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre esse processo de crescimento do pelo, que ele tem vários estágios e dependendo do estágio pode parecer que a barba está demorando mesmo mais a crescer do que o normal, ou até que parou de crescer. A gente tem uma falsa sensação disso às vezes. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima, também na descrição, dá um pulo lá que pode responder bastante coisa. Olha, essa daqui é uma boa. É melhor usar o esfoliante pela manhã ao acordar ou pela noite antes de dormir? Cara, é uma pergunta realmente boa, porque na verdade assim, fazer uma esfoliação no rosto uma vez na semana é benéfico de várias maneiras, independentemente da hora que você faz a esfoliação. Mas, se for para escolher, eu acho que você fazer esfoliação de manhã traz um pouquinho mais de benefício. Pelo seguinte, de noite, quando a gente dorme e está descansando, é a hora que a nossa pele começa a se renovar com mais intensidade. Então, quando você acorda, é quando provavelmente já tem ali um acúmulo maior de célula morta para ser limpada pelo esfoliante. Então, de manhã acho que faz mais sentido. Ó, quem tiver mais dúvidas sobre o uso de esfoliante facial, esfoliação no rosto, para que serve, o que é, cara, tem um vídeo aqui no canal também falando só sobre isso, com tudo que você precisa saber. Eu vou deixar também o link aqui em cima, também na descrição, dá um pulo lá. E aí o Lucas mandou uma que não é só do Lucas, esse daqui eu vi vários vídeos, que é: tem alguma indicação de máquina? Cara, coincidentemente no vídeo anterior eu já falei de máquina, mas eu botei ela aqui de novo porque eu tenho usado essa daqui. Na verdade eu não tenho muita indicação de máquina, porque eu não costumo trocar com muita frequência. Geralmente as minhas máquinas duram assim muito tempo. Eu fiquei com uma bem ruinzinha. Os primeiros vídeos aqui no canal eu usava uma que ela nem era específica para ser usada na barba, era uma máquina de corpo, mas quebrava o galho. E aí quando eu precisei trocar, eu troquei por essa daqui, que é uma da Uau. E aí coisas que eu gosto nela: ela é sem fio, a bateria dela dura bastante e dá para você usar com o fio acoplado se na hora de aparar você por acaso esqueceu de carregar. E ela vem com um arsenal de pentes diferentes. Tem formato diferente e tamanho diferente. Tem um pente específico para você fazer aqui o pezinho da orelha. Ele é mais baixo de um lado e mais alto do outro. Eu achei isso sensacional, não tinha visto ainda em outras. E eu vou deixar o link aqui na descrição também de onde você pode encontrar esse modelo, que é o modelo que eu estou usando e que eu comprei, na verdade, para fazer um vídeo aqui no canal, que era sobre como você achar a linha do pescoço e aparar a linha do pescoço. Se você não viu esse vídeo ainda, também vou deixar aqui na descrição. Posso passar um modelador de bigode na barba inteira? Faz o mesmo efeito? Cara, pode tudo. Na verdade, o que eu imagino que você esteja falando de que é o modelador de bigode é a cera de bigode, né? E olha, quando você olha para a cera, você vê que ela tem uma textura mais dura e seca ao toque. Você passa o dedo assim, ela não sai como se a gente estivesse passando em uma pomada de cabelo, por exemplo. E ela é feita desse jeito de propósito, porque você precisa ter uma textura assim mais seca e mais dura para ser aplicada no bigode, que é muito próximo do nariz e da boca, e ele durar o dia sem escorrer para a boca, sem derreter. E isso é muito diferente de quando a gente fala de um modelador de barba. O modelador ele tem uma textura mais cremosa, ele é feito para você usar na barba inteira e a principal função dele é controlar o volume, controlar o frizz, esses pelinhos que ficam mais arrepiados assim para fora. Se você usa a cera de bigode na barba inteira,
você pode ficar com a barba com um aspecto mais duro, mais pesado, sabe? Não vai ficar com um visual natural. Mas eu costumo fazer o seguinte, depois que eu aplico assim no bigode, sempre fica um pouquinho assim nos dedos, né? E aí eu gosto de passar aqui, ó, perto da costeleta, porque aqui geralmente é onde mais espeta os fios e é pequena a barba. E eu também passo na sobrancelha, porque os pelos da minha sobrancelha, cara, tem hora que eles dão uma espetada assim e, nossa, é difícil de controlar. E esse restinho aqui da cera de bigode aqui, pô, segura o dia inteiro. Na hora que for usar o óleo de barba, tem problema se o óleo pegar no couro cabeludo ou só pode passar nos fios? Cara, não tem problema nenhum o óleo entrar em contato aqui com a pele do rosto, embaixo da barba, ou até no couro cabeludo mesmo, se você passar o óleo no cabelo. Você só tem que tomar cuidado de estar usando um óleo que não tem como base silicone. Porque tem alguns óleos que a base deles é silicone, eles são bem mais densos, né? Bem mais grossos. E aí não é legal porque o silicone é uma matéria-prima que é comedogênica, ela entope os poros. E isso pode fazer mal para a pele. Mas se é um óleo vegetal, então não tem problema nenhum, ele é até benéfico você ter ele em contato com a pele do rosto. Porque um bom óleo de barba normalmente é feito de uma mistura de vários óleos diferentes. E cada um desses óleos tem uma função específica. Alguns deles, por exemplo, o óleo de jojoba ou de semente de uva, que são óleos bem mais levinhos, menos densos, eles até ajudam a controlar a oleosidade da pele. Quando eu uso óleo, eu também aproveito esse resto que fica na palma da mão, depois que a gente aplica, para passar em outras áreas que eu acho que precisa de hidratação. Por exemplo, a ponta dos meus cabelos, cara, isso aqui é muito ressecado. Então eu aproveito bastante mesmo para passar aqui na ponta do cabelo. Tem gente que usa para passar em região da pele que é muito ressecada, tipo cotovelo, sabe? Então dá para você brincar aqui e usar onde você achar que está precisando, sem problema nenhum de usar na pele. Inclusive, quem aí mais usa óleo de barba ou cera de bigode de maneiras diferentes do convencional, manda aí nos comentários, me conta como é que você usa, onde que você usa, porque de repente pode até virar um vídeo aqui no canal. E o Alexandre mandou o seguinte: minha barba tem 6 meses, me recomendaram pentear com pente de dentes largos depois de lavar, mas ela quebra alguns pelos. É adequado pentear ou melhor deixar ela desgrenhada? Alexandre, é sempre bom a gente pentear a barba, mas realmente, depois que lava, com a barba ainda molhada principalmente, não é bom não. Você pode sim quebrar os fios passando o pente logo depois de lavar. Uma coisa que eu acho que é bem interessante de fazer é, depois que lavar, seca e hidrata a barba. Passa balma de barba ou óleo de barba e aí sim você penteia. Um ou outro fio que você vê que ficou no pente, que caiu depois que você lavou, cara, isso é muito natural, é muito normal. Todo dia a gente está perdendo pelo da barba, pelo do corpo, cabelo, porque é uma troca mesmo constante que a gente faz. Tá nascendo fio novo enquanto outros estão caindo. O único problema é quando você perceber que tá caindo muito numa região só, geralmente, deixando um buraco, aí sim é um problema. E aí vale procurar um dermatologista, tentar entender o que é. Mas assim, cair um pelinho ou outro, não tem problema nenhum. E essas foram algumas perguntas que barbudos que acompanham aqui o canal mandaram esses dias aí e eu tô respondendo aqui em vídeo. Eu adoro ter essa troca com vocês nos comentários, responder dúvida, ler as ideias que vocês têm para novos vídeos, ou falar de qualquer outra coisa também. Pode mandar aí qualquer outro assunto que eu acho que é bacana ter essa troca. E se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, cara, ó, clica aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!